Mais uma manhã com vocês neste quadro Café com Reflexão. Eu quero começar esta reflexão de hoje usando como referência um livro da Bíblia, livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 8, que diz: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. E a maioria de nós conhecemos bem esta referência bíblica. Eu diria que a totalidade das nossas irmãs dentro das nossas igrejas também conhece com mais profundidade este conceito, porque é bem comum pegar esta referência bíblica para estar tratando com mulheres, não é? E principalmente no nosso caso, chá da tarde, que acontece com as mulheres e com a minha esposa, então sempre a gente vai estar tratando este conceito também, não é? Vestes limpas e unção na cabeça, não é? Santidade e unção, praticamente é isto que, de fato, este versículo está propondo, não é? Mas pensando sobre isto, eu comecei a refletir agora mesmo, pouco antes de começar a gravar, que vocês já perceberam que, de fato, nós só somos provados ou aprovados quando provados? Ninguém é aprovado sem antes ter sido provado, quer seja isto numa circunstância de crise, de luta, quer seja isto numa condição de concurso, né, de quem está preparando aí para prestar vestibular e coisas assim. E vocês já pararam também para perceber que somente pode-se dizer vitoriosos aqueles que lutaram? Você não tem vitória se você não luta. Só somos ungidos quando, de fato, buscamos em nós uma postura de santidade. Só conquistamos quando tomamos atitudes resolutas e certas para que, de fato, a gente prevaleça. E ainda lembrando também, até voltando aqui para o ensino médio mesmo, que uma das grandes questões que sempre eu trabalhei no ponto de vista desta lei de Newton, a terceira lei de Newton, Isaac Newton, ele traz o princípio da ação e da reação. Para toda ação há sempre uma reação oposta e de igual intensidade, e com isto é um camarada que ele está falando de física mesmo, mas Isaac Newton ele foi um cristão presbiteriano. E com isso, então, com certeza, a sua própria física, ela traz este aspecto, não do caos do universo, mas do cosmos do universo, né, do belo do universo. E com certeza, se você para analisar esta questãozinha da terceira lei de Newton, por exemplo, se você não faz nada, nada acontece. Se você faz algum esforço, o oposto de igual intensidade deste esforço que você fez será o equivalente. Se você faz algo imprescindível, a reação do que é imprescindível é que vai, de fato, acontecer também como uma proposta de ação e reação, trazendo sempre esta questãozinha, não é? A física ensina a conduzir as nossas vidas de forma viável. Ainda pela própria física cria-se o conceito da resiliência e que posteriormente é tomado aí pessoal que trabalha do ponto de vista da filosofia, da psiquiatria, mesmo da psicologia, que traz o termo resiliência, o resiliente, mas a resiliência também trabalhada na física por um alemão, o conceito era a dilatação do aço, e quando chegava a uma quantidade muito alta de calor, que ele se dilatava e à medida que o calor amenizava, ele voltava à sua condição normal. Isto é resiliência, não é? E a gente vai trazer isso aí até mesmo para esse segmento coach de programação neurolinguística e assim por diante, para propor que a gente tenha a capacidade de se reinventar. Na realidade, a resiliência é mais do que reinventar. A resiliência é a capacidade de se dilatar à medida do aquecimento, das necessidades ou da crise e de voltar ao seu estado original quando sai desta condição para continuar sendo o que você é mesmo. E ainda eu trago comigo uma frase que você precisa mudar muitas vezes para continuar sendo aquilo que de fato você é.
E aí a gente vai pegar aqui estes conceitos da física, mas também tem um pensador, ele teve, né, Herbert George Helms. Ele diz o seguinte: não devemos permitir que o relógio e o calendário nos ceguem para o fato de que cada momento da vida é um milagre e um mistério. E depois Arquimedes também, ele lá ainda no início da filosofia clássica, a gente vai trabalhar o conceito de Arquimedes, e ele diz o seguinte, que ele não vai trabalhar meramente a filosofia pela filosofia, mas aqui ele está trabalhando a filosofia para aplicar também a esse conceito da física, antes da física ser uma ciência como física mesmo, né? Ele está falando o seguinte: dai-me uma alavanca e um ponto de apoio e eu moverei o mundo, ou eu arrastarei o mundo, e assim por diante. Então, se a gente pega aqui tanto o conceito da terceira lei de Newton, para cada ação uma reação, esse conceito de Herbert George Helms, né, que diz: não devemos permitir que o relógio e o calendário nos ceguem para o fato de que cada momento da vida é um milagre e um mistério, e depois dai-me uma alavanca e um ponto de apoio e moverei o mundo. A gente vai passar a analisar que de fato sempre há uma proposta para que o homem saia da sua inércia, saia do seu comodismo mesmo, e que faça algo de útil, né? Do ponto de vista de que se você para e contempla só o relógio e o calendário, você fica cego, você não percebe nem os milagres, nem os mistérios de Deus. Ponto de vista também de Newton, que não vai ter nenhuma reação caso não tenha nenhum tipo de ação da sua parte. E do ponto de vista de Arquimedes, você pode mover, você pode fazer grandes proezas, um alavanque, um ponto de apoio, eu moverei o mundo, e assim por diante, não é? Ser coparticipante da história é a proposta para cada um de nós, e quando você é coparticipante é com alguém, mas quando está falando de você mesmo, você ser o próprio protagonista da sua história, da sua própria história, não é? Aí você vai falar: bom, mas isso aí é terapia motivacional, eu sou cristão e acho que o homem não pode estar no centro. Não, eu estou falando para cristãos, para estes que foram lavados, remidos, regenerados, têm a mente de Cristo, que foram chamados para saírem da inércia, né? Porque então a própria palavra espírito, né, significa ar em movimento, sopro, ruach no Velho Testamento. O Novo Testamento traz um conceito de paráclito, de pneumatologia também, pneumatos, não é? Então a gente vai compreender que se de fato somos regenerados em Cristo Jesus e que o Espírito Santo de Deus habita em nós, a última coisa que o cristão deve é ter esta postura da inércia, do não querer fazer nada, do acomodismo, ou do comodismo e assim por diante, mas a proposta é você ser protagonista da sua própria história. Você não está fadado ao destino. O destino está aí para ser construído por você. E aqui, quando se fala, eu já tenho que conformar com o meu destino, você não é animal, é o animal que tem o destino certo. Ele nasce, e se ele é herbívoro, ele vai comer erva o tempo todinho. Se ele é carnívoro, ele vai comer a carne o tempo todo, e posteriormente ele morre e acabou. Mas o ser humano não, ele nasce e ele tem aqui uma plataforma pela frente para que ele possa caminhar por ela e edificar os seus ideais e projetar os seus sonhos mesmo, né? Sonhar, trazer ideias, idealizá-las, concretizá-las, e tudo isso demanda ação. Se você quiser só sonhar, você só sonha, isso é utopia. Mas quando você sonha para idealizar, isto de fato é a ação daqueles que foram chamados para serem totalmente protagonistas. E todo cristão ele tem que ser um protagonista na história, porque a própria igreja ela está aí como sendo um ambiente que se manifesta ao reino de Deus, não é? Pois é na igreja que se manifesta a maior densidade possível do reino de Deus. Eu sempre falo isso para vocês. A missão da igreja é manifestar o reino de Deus na sua maior densidade possível. Será consumado ali e além. Sempre estou falando isso para vocês, não é? E quando estou falando de protagonista da história,
Eu quero trazer bem no campo mesmo da origem desta palavra, mesmo quando ela é criada lá no mundo grego clássico, disse de um personagem mais importante do teatro grego clássico, não é? Em torno do qual se constrói a trama. Então você é dono da sua própria trama de vida, você pode criar circunstâncias. O vitimismo é um grande problema, porque você cria uma trama totalmente perniciosa para a sua vida. Mas levantar e ser útil, fazer alguma coisa, é uma grande solução. E você tem que fazer isto em Cristo Jesus. E aí é por isso que o próprio Salomão, escrevendo este livro também, né, de Eclesiastes, ele está falando: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e nunca falte o óleo sobre sua cabeça. Ou seja, a atitude de ser santo é uma atitude sua. A atitude de ser ungido também é uma atitude sua. Eu não posso ser santo por você e nem posso ser ungido por você, porque o próprio Jesus já te libertou, já te comprou do mercado de escravos e já te deu a possibilidade de você ser ricamente abençoado. Agora, eu só posso ser ricamente abençoado quando estou cogitando, projetando e buscando isto no Senhor. E aqui dentro desta proposta mesmo, a atitude de ser santo, ela não é minha e nem é de Deus. Deus já é todo santo por atributo mesmo, não é? Mas ela deve ser sua, de ser ungido também, deve ser sua. Santidade e unção caminham juntos, então que em todo tempo sejam alvos as tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. A atitude de crescer, a atitude de gerar frutos, de ser abençoado, de ser do bem, de ser da paz, são todas atitudes que você mesmo deve tomar. Ninguém o fará por você. E eu quero findar esta reflexão de hoje com uma frase que eu ouvi do filósofo Mário Sérgio Cortella, e ele está citando aqui um pensador, um rabino chamado Hillel, que viveu 60 a.C. até o ano 10 depois de Cristo, e ele diz o seguinte: se eu não for por mim, quem o será? Mas se eu for só por mim, quem serei eu? Se não agora, quando? Mais uma vez, se eu não for por mim, quem o será? Mas se eu for só por mim, quem serei eu? Se não agora, quando? E assim eu quero deixar esta reflexão para vocês neste dia mesmo, deixando aí um beijo na alma, um beijo no coração, e como de sempre, fiquem na paz, que o Senhor vos abençoe rica e abundantemente. Até a próxima. Fala, povo de Deus! Já estão disponíveis as nossas xícaras personalizadas. Os que se interessarem, deixem um eu quero nos comentários do vídeo abaixo, que logo a gente entra em contato.